Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Há alguns anos, não imaginávamos que seria possível assinar documentos de qualquer lugar do mundo de forma simples e rápida. Mas felizmente, hoje a assinatura eletrônica já é realidade. Em alguns segundos, seja no celular, tablet ou computador, você consegue assinar todo tipo de documento, sem precisar baixar nenhum aplicativo ou certificado. E o mais importante, com mais segurança jurídica do que a própria assinatura física. Para nos contar a sua trajetória de empreendedor jurídico e como a ZapSign se tornou referência no mercado de assinaturas eletrônicas, eu conversei com o Getúlio Santos. Ele é advogado com especialização em direito privado e direito tributário, sócio fundador da ZapSign e do escritório Oliveira, Souza & Santos Advogados. Também foi fundador das empresas Fill the Blank, Invest Startup, Easy Visas e Help Aéreo. Vamos nessa? Getúlio, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Todo mundo sabe que eu sou assim, apaixonado por tecnologia, né? Acho que fica bem evidente para todo mundo que já acompanha o podcast. Adoro tecnologia, adoro inovação. E esse episódio de hoje é muito engraçado porque as coisas aconteceram de uma forma que a gente não esperava. Eu sempre usei, e já fazendo um disclaimer aqui logo de cara, a gente, né, não é patrocinado pela ZapSign por nada, são coincidências mesmo. Eu sou só um usuário que gosta muito do produto de vocês. E aí sempre usei lá no escritório, até antes da pandemia mesmo, a gente começou a utilizar, que a gente pode falar isso mais pra frente também, dessa dificuldade que existia, né, na questão da assinatura eletrônica. E aí, por coincidência, fui descobrir que eu conhecia o fundador, né, um dos fundadores da ZapSign. Eu falei, não, que é isso, uma empresa que eu gosto tanto, um serviço que eu uso lá no escritório, a gente tem que fazer um podcast porque, assim, realmente é sensacional. Então, primeiro eu queria te agradecer por ter topado participar aqui do podcast e aí a gente começar falando um pouco desse background seu de empreendedorismo, aonde que começou, o que te levou a empreender no ramo jurídico, assim, tão cedo? Não, perfeito. Então, obrigado você, Gustavo, por me receber aqui. Coincidências da vida, sinal que o produto está sendo usado aí por bons usuários. Tá falando por si só o produto. Exatamente. Cara, mas vamos lá. Eu sou formado em Direito, formei em 2004, e a única coisa que eu sabia quando eu entrei na faculdade de Direito é que eu não queria concurso público, o que já é estranho hoje em dia. E eu sempre fui por esse lado mais empreendedor. Desde o primeiro dia que eu comecei a faculdade, eu comecei um estágio, eu comecei a trabalhar numa outra empresa que não era ligada ao direito. Então, hoje, principalmente no Brasil, num sistema jurídico tão complexo, tão leonino com empreendedor, eu acho que ou você é advogado ou você é engenheiro. Isso te dá uma base para participar de qualquer negócio e empreender com mais tranquilidade no Brasil. Então, meu histórico vem desde aí voltando, antes mesmo de formar, eu já prestava serviço para empresas no exterior, não com assuntos não relacionados a direito, mas logo que eu formei, no outro dia, resolvi montar um escritório no esquema que todo mundo fala que faz depois de formado, junta mais 2 amigos, vamos montar uma portinha e começamos daí. Mas eu nunca larguei esse lado empreendedor e sempre vi o direito muito como uma oportunidade de empreender e de criar outros negócios. Então, nessa toada aí, já tive plataforma de crowd equity, plataforma de captação de lead, Help Aéreo em 2014, que era uma ferramenta que buscava fazer esse match entre quem tinha problema de empresa aérea com quem tinha com um escritório de advocacia, enfim. E no mais recente, que teve uma felicidade no meio do caos aí, que foi a ZapSign, que é uma ferramenta de assinatura eletrônica, que teve a pandemia como um catalisador absurdo e que tem se mostrado um grande sucesso e se tornou
um projeto paralelo que acabou se tornando um projeto principal. Não, isso é muito legal. Mas vamos começar, vamos por partes. Vamos começar lá então, lá em 2014. Porque quando você fala assim, em 2014 você já tinha uma empresa de aproximação de pessoas que estão com problemas com empresas aéreas e escritórios de advocacia. Isso aí é o que as pessoas estão muito brigando hoje para conseguir, né? Então, as brigas homéricas aí entre OAB, enfim, pode, não pode, é captação, não é captação. Lá em 2014, eu imagino que isso deve ter sido ainda pior, né? Como que foi isso? O que deu certo e o que não deu certo no help aéreo? Então, vamos lá. 2014, não existia ainda esse conceito de Lawtech no Brasil. Era startup. Esse Lawtech é coisa de 3 anos para cá. Não existia B2L, não existia nada. Não, com certeza não. E nessa época existiam lá fora plataformas similares. Tudo isso que tem aqui hoje já existia lá fora. Nesse caso, uma inspiração muito grande que a gente teve foi o AirClaim. Só que lá fora o modelo de recebimento de indenização ele pode ser feito extrajudicialmente e existe previsão legal para pagar sem que haja um processo. Então é basicamente um despachante ou um paralegal que eles têm lá fora que pode fazer isso. Naquela época a gente estava foi ali uma época que teve um boom de voo, malha aérea crescendo, concessão de aeroportos, enfim. Então eram muitos os problemas relacionados a voo, e o nosso modelo ele era um pouco diferente. Qual era a nossa ideia? Era tentar fazer algo não de pegar uma lead e trabalhar a lead diretamente, como algumas plataformas hoje tentam fazer aqui no Brasil, mas algo do tipo, você ligar quem gerou uma lead de uma possível reclamação com um match com um advogado que esteja na região cadastrado na ferramenta. Hoje quem faz muito bem isso, o Jus Brasil adotou esse modelo, mas na época era algo muito novo. Acabou que deu muita repercussão e só que nós chegamos a ter uma situação envolvendo a ABAR, que em nome dos seus representados, não se sentiu lesada com isso. Nós acabamos fazendo um acordo, eu não posso revelar muito questão de termos, enfim, mas que nós tivemos que tirar essa ferramenta do ar. Mas isso, cara, na época me trouxe uma série de argumentos. De uma coisa eu tinha certeza: a advocacia brasileira precisa mudar. O Estatuto da OAB é um estatuto, salvo engano, de 94 ou 96. Não existia sequer banda larga no Brasil quando aquilo foi escrito. Não existia mídia social, não existia Google, não existia Facebook. Então, assim, aquilo não representa mais uma situação crível. Tanto que eles estão tentando fazer essa resolução agora para amenizar, e está dando muito polêmica essa questão do advogado se mercantilizar ou não. Eu não acho que o modelo americano de suposta mercantilização da advocacia é o ideal, que você vai ver advogado fantasiado de banana aparecendo no trás de um ônibus fazendo propaganda do escritório dele, mas não acho que esse modelo rígido é o caminho. Eu acho que a gente tem que conseguir um meio termo. Marketing digital, gente, está aí para ficar e não tem jeito. O único interessado em manter esse modelo fechado de não permitir mercantilização é criar grandes monopólios de grandes escritórios de advocacia. Exatamente. Então, isso aí indo além, aí nós estamos perto da eleição da OAB, inclusive, gente. Realmente pensar numa renovação de OAB, de Conselho Federal, não adianta. Não é nós vimos aí tudo que se tenta regulamentar numa lei que não reflete a realidade acaba caindo. Isso não é no Brasil, é no mundo. Uber está aí um grande exemplo. Então, gente, tem que se adequar, e isso, a tendência é que destrave ainda mais potencial de inovação na advocacia. Se tem uma coisa que pode ajudar os pequenos e médios escritórios, chama-se tecnologia e inovação. Então, quando você consegue usar isso, fazer o seu marketing utilizando, né, que essa confusão, Google AdWords, pode, não pode? Google Ads, né, pode, não pode? Rede social, pode, não pode? Pode, mas até quanto? Não sei o quê. Isso é o que possibilita você conseguir competir com grandes escritórios e
estar no mercado para tentar conseguir clientes que hoje e há 5, 10 anos atrás eram certeiros desses grandes players, né? Sim, e o Brasil, no Brasil tinha-se até tem ocorrido a mudança, tendo que ser honesto com relação a isso. Inovação e advocacia eram algo completamente opostos. E isso está começando a encurtar essa distância. Mas tem de se abrir espaço para inovação e tem algumas iniciativas muito legais acontecendo no Brasil, mas a gente precisa mais. E aí, para isso, os advogados, que somos muitos, temos de quebrar esses dogmas junto à nossa ordem de classe. Uhum, exatamente. Nós temos que primeiro ser a mudança disso para conseguir refletir lá, né? Já tá melhor, né? Já tem várias iniciativas, mas ainda tem que melhorar muito. Agora, quando você falou lá que teve a associação que viu o grande problema com vocês lá em 2014, qual que era a alegação dessa associação? O que eles estavam enxergando, o que eles estavam alegando para tentar derrubar vocês lá, né, nessa época? O que alegam até hoje com todas as plataformas de geração de lead que tem hoje no mercado. Sei lá, não vou citar alguma, não vou fazer propaganda grátis para nenhuma, não, mas basicamente mercantilização da advocacia. O Estatuto da OAB, eles usam essa alegação para bloquear qualquer tentativa sua de gerar um suposto produto da advocacia. Uhum. E isso é não ver o óbvio. Gente, é um serviço e as pessoas hoje, o consumidor desse serviço está acostumado a comprar isso empacotado, dentro de canais digitais ou não. Então, quando a gente vê os advogados, por exemplo, hoje é muito comum advogados que vendem pacotes para startups. Perante a OAB, isso é mercantilização da advocacia. E eu entendo perfeitamente um escritório que anuncia isso, porque o cliente dele, a startup, ela consome tudo nesse modelo. Ela fala essa língua. Então, aí vem a OAB e fala, não, você não pode colocar isso. Cara, mas por que não? Então, a gente está num momento interessante de mudança, mas tudo parte, primeiro, os advogados saberem votar, acabarem um pouco com a velha guarda, com todo respeito à velha guarda da OAB, é mais do que nunca questão de renovação. Enquanto que a gente está discutindo isso, tem país discutindo ética dos robôs na inteligência artificial. Então, assim, a gente precisa para discutir coisas que não tem como serem travadas mais, essa questão de inovação no direito. Então, vamos superar isso, gente. Isso já superou. Vamos para o próximo. E só fazendo um parênteses aí também, eu acho que assim, quando você fala velha guarda, né, não quer dizer, não tem nada a ver com a idade, né? A gente tem várias pessoas que são pessoas que, apesar de serem mais velhos, têm uma cabeça boa, têm uma cabeça inovadora. O que a gente precisa é realmente dessas pessoas que tenham essa mentalidade. Não tá vinculada à idade da pessoa. A gente tem jovens com uma cabeça super quadradona e tem pessoas mais velhas com uma cabeça super avançada, né? Sim, não tem nada a ver. E eu, inclusive, eu estou com 40 anos, eu me considero um idoso no meio da tecnologia. Olha, mas as startups, tem um número, eu não vou saber agora, mas tem um dado que todas essas empresas hoje que a gente conhece, Uber, etc., são todas fundadas por pessoas, acho que acima de 40 anos. Então, os jovens são a minoria quando se fala em iniciar empresas inovadoras. Sim, mas isso está ligado normalmente ao C-level ali, né, dos founders e tal, mas normalmente nos entry jobs ali é meninado. Assim. Eu converso às vezes com a turma assim, trabalha, tipo assim, peraí, você não viu o Brasil ser tetra? Não, eu não vi nem 70. Eu tinha 2 anos, eu falo, nossa, realmente... Mas com certeza, a questão não tem nada a ver ligada com a idade. Isso está com a ver com a questão de saber se adaptar. Isso aí. Às mudanças. Não adianta negar as coisas. Isso aí. Beleza. E aí, deu esse problema todo, você fez um acordo, resolveram encerrar as atividades da Help Aérea, e qual que foi o próximo passo? Já chegaram com a ideia da Zapsign ou não? Não, cara.
nós tivemos aí nós criamos, eu e um outro sócio à época, criamos uma incubadora de projetos de tecnologia, mas somente os nossos. A gente não saía captando por aí. No ramo jurídico, lancei app de... umas coisas assim, que se eu pensasse na época, não é possível que não existe isso. Um app de inglês-português jurídico. Uhum. Chegamos a comercializar isso uma época. Depois eu lancei uma plataforma de crowdfunding, logo no início, quando não existia. Eu era alucinado com essa ideia de crowdfunding, inclusive no começo não tinha, era só uma instrução normativa, hoje evoluiu muito, só que eu dei a questão de timing também. Às vezes um projeto dá certo, não é só as pessoas certas, os fundadores certos, o timing macro e micro. No meu caso, eu tentei lançar uma plataforma de crowd equity no auge de uma crise. A população em geral, que era o perfil, que é a classe média, que eu queria que fomentasse novos negócios de tecnologia ou possivelmente disruptivos, ao invés de deixar o dinheiro na poupança, ele não estava tendo nenhum dinheiro para deixar na poupança. Uhum. O meu ticket médio que eu vislumbrava à época era um investimento de R$10 mil. Então, assim, lançamos, fizemos a captação de duas empresas e, cara, vimos que aquilo ali, a ideia era boa, mas falei, vamos botar ele na geladeira e voltar com ele um pouquinho no tempo, e se ele botar na cápsula congelada aqui, a gente descongela daqui uns anos. Vi que surgiram depois várias outras com muito sucesso. Crivo, salvo engano, é uma grande. Tem algumas plataformas que conseguiram seguir com esse modelo, mas aí, entrando mais uma vez, por exemplo, tem um modelo de crowdfunding que crowd litigation funds, que lá fora é muito comum. Uhum. Um exemplo, eu quero processar uma Johnson & Johnson e eu não tenho dinheiro. Eu vendo esse possível direito meu de processar para 1.000 pessoas bancarem o custo, e se a gente ganhar, o resultado final é dividido por todo mundo. Se você for fazer isso aqui no Brasil hoje, nos termos da legislação atual, isso é proibido. Já tem algumas startups, aliás, eu sei de uma, não posso nem falar algumas, que eu também não vou lembrar o nome agora, mas não dessa forma, eles estão negociando assim, empresa diretamente, né? Olha, eu quero comprar o seu, entre aspas, o seu crédito aí, o seu direito de entrar contra essa empresa para pedir uma indenização por danos morais, mas não dessa forma de dividir várias pessoas e depois isso se tornar um lucro, né? Assim, mas porque lá, aí fazendo as respectivos ajustes. Lá fora, um litígio é muito mais caro que o Brasil. E, segundo, normalmente se faz isso. A grande questão é que se a oferta é pública ou não. Que aí, quando a oferta é pública, entra a CVM. Porque uma coisa é eu te oferecer um investimento, Gustavo, diretamente, porque você é meu amigo. Uhum. Outra coisa é eu colocar num site falando, estou captando cotas de R$10 mil para processar a Johnson & Johnson. Quando se oferta pública, isso é uma oferta de investimento. Entendi. Aí CVM entra. Não, aqui é mais assim, pelo fato de ser tão moroso, né, a nossa justiça, fala assim, bom, eu te vendo com um deságio aí, porque eu não quero esperar 5 anos, eu quero que você me pague, sei lá, 70% do meu crédito para receber hoje, né? Sim, isso é perfeito. Isso é perfeito, isso fomenta a advocacia, isso traz dinheiro para advogados. Tem uma série de coisas. Inclusive, para quem quiser uma ideia aí, eu tenho um caderno de ideias, não sei quem mais tem. Eu vou anotando tudo que é tipo de verborreia. Maravilha. Que passa pela cabeça. Gente, quem quiser lançar, aproveitando essa onda de banco digital, quem quiser lançar um banco do advogado, o momento é agora, gente. Nunca foi tão barato fazer um banco através da tecnologia. Então, fica a dica aí. Sensacional. A gente, inclusive, nos episódios anteriores, a gente conversou com a empresa que está com um super aplicativo voltado mais ou menos para isso, sobre investimentos para advogados, crédito para advogado. Estão bem focados nessa área. E coincidência ter falado. Tem agora empresas especializadas, né, em Bank as a Service. Uhum. A carcaça está pronta. Você só bota seu logo lá e cria seu banco em 15 minutos. Muito legal, muito legal.
Bom, aí a última foi a questão, foi essa, foi a plataforma de crowdfunding na época, que era Invest Startup, e bem mais na frente, aí nós já estamos falando de março de 2020, eu tenho um sócio, advogado também, que ele é de São Paulo, a gente sempre conversou sobre ferramentas tecnológicas, enfim, a gente falava na época, cara, tem que ter a gente criar alguma coisa, tipo um bundle, um office para advogados. E nesse a gente junta algumas ferramentas que são específicas de advogados que vão usar muito. E a gente falava algumas coisas de controle de prazo, uma agenda, uma coisa de aquele reautorização de ligação, tipo essas empresas que fazem secretária virtual. E porque o que mais tem hoje é advogado ou escritório de um homem só. Mais de 1 milhão de advogados no Brasil, enfim. E nessa conversa a gente surgiu, eu mencionei para ele, cara, outra coisa, ferramenta de assinatura eletrônica, cara, é do caralho para quem sabe mexer. As que a gente tem hoje no mercado aí são muito boas, mas elas foram feitas para quem sabe mexer. Pedro, desculpa te interromper, mas a gente tem que ter em mente que a gente está conversando em 2020 pré-pandemia. Então, voltem um pouquinho aí atrás no tempo e tentem buscar a mentalidade. Como era a nossa mentalidade e a nossa, eu falo como um todo mesmo, como mercado de assinatura eletrônica. Quando, em 2020, como que era você chegar para um cliente ou, enfim, você ia, sei lá, fazer um acordo extrajudicial, fazer alguma coisa nesse sentido e falar assim, então tá, vamos assinar eletronicamente? Não era legal, não era muito bem aceito, não. Não era. Além da experiência ser ruim, que exigia um grau um pouco mais avançado de tecnologia de quem ia assinar, era muito caro. E aí, uma conversa literalmente de nada a ver, eu conversei isso com o Renato, que é meu sócio hoje, e deixamos aquele assunto guardado. Um belo dia, eu recebi a ligação dele, a gente conversava muito de vários assuntos, ele tem cabeça muito boa, cara, aquele negócio de assinatura eletrônica, e ele é desenvolvedor autodidata. Então, vamos desenvolver aquele negócio? Falei, cara, vamos. Aí a gente fez sim, sem contrato, sem nada. Cara, eu acho que aqui a gente vai precisar de tanto e tal, não sei o quê. Não, legal, cara. Não, com certeza eu mesmo vou usar aqui no escritório na hora que estiver no ar. Sugeri o nome para ele, cara. Hoje todo mundo usa essa ideia de Zap, que dá uma ideia de velocidade, tem essa questão do WhatsApp, poder compartilhar um link via ferramenta que você quiser de mensagem. Tem ZapSign, vamos chamar esse projeto. Aí ele passou um problema particular dele, coisa que ele tem uns 2 ou 3 cachorros. Ele teve um problema de um cachorro, fez uma cirurgia, ele ficou preso dentro de casa 30 dias. Aí já começamos a pandemia. E ele codou isso e lançou o MVP e falou, cara, tá aqui o MVP. Aí, então tá, vamos montar uma empresa, certificado digital, né? MVP pronto, que isso é uma ideia que a gente já conversou aqui também várias vezes no podcast. Com MVP pronto, vocês testaram a plataforma com quem? Como que funcionou isso? Vocês chegaram a rodar com algum usuário beta? Como que foi isso? Ou só entre vocês mesmos? Sim, eu sou advogado, né, até hoje, sou sócio do escritório de advocacia, que eu ajudei a fundar, e a gente advoga muito advocacia de massa. E a gente precisa coletar assinatura do Brasil inteiro. Então, no MVP, eu já comecei em beta ainda, mandando para cliente achando, nossa, que lindo, eu mandava um link para o WhatsApp, a pessoa clicava, assinava na tela do telefone, pronto. Fomos testando que isso ficou realmente, o MVP deve ter demorado mais ou menos aí uns 30 dias para ser desenvolvido, e começamos, a gente não tinha nem empresa. Fomos montar a empresa, não tinha nem gateway de pagamento, eu já estava usando ele internamente, começamos a ver que todo mundo elogiando. Nossa, que legal, que legal. E aí, ainda brincava. Cara, já pensou, um dia a gente vai ter 100 usuários.
E aí, mas aquilo não era assim, totalmente despretensioso ao extremo. Só que veio não, a pandemia mostrou as caras dela. Entrou muito pesada essa questão de distanciamento social. E um dia aparece um cliente. O cliente manda um e-mail para o e-mail que a gente criou lá, não tinha atendimento, não tinha ninguém na empresa, era eu, o Renato, a gente não podia chamar de empresa, que a gente não tinha cliente pagante. A gente colocamos lá 10 usuários, 10 documentos gratuitos, entra em contato com um cliente falando que queria contratar, mas não localizou onde era o carrinho. A gente, nossa, esquecemos de colocar carrinho. Cara, em 10 minutos ele fez uma integração lá com o Pagar.me, com que é o gateway de pagamento. Pois não, nota fiscal, aquela coisa. Falou, temos um negócio, né? Que legal. E aí entra o fator pandemia, que começou simplesmente a viralizar. Aí começou a ter demanda cada vez mais crescendo, uma venda viraram 2, viraram 3, viraram 4. Precisamos contratar alguém. Contratamos uma pessoa, contratamos outra pessoa. E começamos a contratar. Eu sei que nós terminamos o 2020 com 300 usuários pagantes, o que para mim era uma coisa assim... Impensável. Que isso? Não, impensável. Já devia ter na época aí uns 3 funcionários, talvez. E em torno de uns 20 mil usuários cadastrados, uns 10 mil usuários cadastrados. Cara, aí vimos assim, cara, isso aqui é um negócio. Vamos começar, então, a tocar isso. Não tinha um investimento, totalmente bootstrap. Mas vamos falar antes, fala um pouco antes como que funciona a assinatura eletrônica para vocês, assim, porque eu acho isso importante, que foi o que me fisgou, assim, no produto. Que a minha visão desse mercado de assinatura eletrônica antes era sempre assim, poxa, eu tenho lá, mas é uma coisa muito difícil de mexer, eu tenho que ter o certificado, tenho que plugar isso, meu cliente tem que entender que se ele não tiver também o certificado lá, ele não vai conseguir assinar, e, enfim, era uma confusão. E aí na hora que eu comecei a testar a ZapSign, eu vi lá que tinham várias opções, e eu poderia dar cada vez mais segurança para essa assinatura eletrônica de acordo com o meu interesse. E aí eu vou deixar até você falar quais são esses níveis de segurança que existem hoje, existiam na época, né? E a usabilidade, porque eu pegava, gerava lá o contrato, subia para a plataforma, gerava um link e eu mandava pro WhatsApp. Isso era maravilhoso na época. O cara pegava e assinava na tela, ok, e ficava lá registrado, fulano de tal, IP tal, dia tal, ele assinou isso aqui, enfim. Agora vamos entrar no momento advogado. O que ajudou muito a criação do produto? O background jurídico dos sócios. Uhum. Eles falam só de market fit, mas tem um conceito que eu escutei recente que é de founder fit. É quando o fundador ele acha para que servem as habilidades dele. Talvez isso aí tenha sido um daqueles momentos. Foi o founder's fit. Cara, aquela bobagem, aquele tanto de lei que eu estudei que não ia servir para nada, tá servindo para uma empresa de tecnologia. Uhum. E aí deu aquela liga. Vamos lá. A assinatura eletrônica, ela não é nada novo no Brasil. O embasamento jurídico da assinatura eletrônica, ele surgiu em 2001, através de uma MP 2200/2001. Mas, vamos lá, essa MP ela é antes da emenda constitucional de 2004, então ela é válida até hoje. Essa MP é a própria MP que criou o ICP Brasil. Para quem não sabe, o certificado digital, ele é uma das formas de assinar. Eu vou repetir aqui para ficar mais fácil, senão eu comecei a explicar o ICP antes do... Vai lá, tranquilo, vai lá. Vamos lá, primeiro eu vou dar aqui o arcabouço jurídico da assinatura eletrônica para ficar mais fácil aqui. Como a audiência aqui é de advogados, vai ficar mais fácil a compreensão. Assinatura eletrônica, ela é um gênero do qual a assinatura digital é uma das espécies. Então, toda vez que eu falar assinatura digital, entenda certificado digital.
Mas assinar via certificado digital não é a única forma de assinar eletronicamente. Muito pelo contrário. Só é necessário você utilizar um certificado digital por obrigatoriedade legal ou caso uma das partes exijam que seja assim. Na prática, os atos que necessitam ser assinados com um certificado digital são super restritos. Exemplo, escrituras de compra e venda digitais que já são possíveis fazer agora, transferência de veículos via certificado digital, registros de contrato social, alteração contratual em junta comercial. Isso tudo você precisa ter um certificado digital. Para todos os outros, você precisa simplesmente ter uma assinatura eletrônica. Mas aí eu simplesmente entra em alguns detalhes, que eu preciso garantir 3 coisas. A primeira, integridade dos documentos. Eu preciso como uma ferramenta de assinatura eletrônica, garantir que o documento é íntegro, ou seja, ele não foi alterado desde o momento que ele entrou no meu sistema até o momento que ele foi assinado. Segundo, eu preciso de criar formas de vincular a autoria daquela assinatura para garantir que quem assinou é quem realmente deveria assinar. E o terceiro, não repúdio, ou seja, as partes aceitam assinar daquela forma. Só que essa forma de assinatura não vinculada a certificado digital, ela está escondida ali dentro de um artigo da lei que criou o certificado digital. Então, a maioria dos advogados, e aí advogados, juízes, muitos deles sequer entendem o arcabouço jurídico aí da assinatura eletrônica e ficam perdidos. Tanto que um trabalho muito grande que a gente faz aqui dentro da ZapSign é o quê? Ajudar advogados que mandam, olha, o advogado, o juiz da comarca tal, falou que a assinatura eletrônica só vale se for por ICP Brasil. Aí a gente vai lá, olha, a gente entende, mas tá aqui a explicação, jurisprudência do seu estado. Então, a gente tem ajudado a desmistificar um pouco esse conceito. Então, voltando àquela questão do Founders Fit. Então, o produto de assinatura eletrônica, quando a gente foi criar, primeiro, a gente não estava inovando no sentido. O que a gente fez foi, a gente sentiu que faltava no mercado um produto com usabilidade mais fácil. Eu queria pegar um link, igual a gente pega o link, e meu pai, por exemplo, pega um link e manda para os amigos dele, eu queria que ele pudesse isso, mandar um link ali para o amigo dele assinar o documento e ele assinar na própria celular, dentro do WhatsApp. Então era isso que a gente estava trazendo de novo. E outra coisa, nós fomos criados, a empresa 100%, eu fui ver o meu sócio pessoalmente, quando a empresa já tinha 10 funcionários e mais de um ano de empresa que eu fui encontrar com ele presencialmente. Nossa empresa nasceu 100% remota. Então não era aquela coisa, como vocês estão se adaptando a trabalhar remotamente? Não, a gente nasceu remoto, a gente não sabe como é trabalhar. Nós vamos ter uma viagem agora no final de novembro que vai encontrar toda a equipe. Vai ser a primeira vez que eu vou encontrar com todos os funcionários da empresa. Muito eu nunca legal. vi eles pessoalmente. Então, nós terminamos aí, voltando aí 2020, né, com esse número de usuários, que pra gente já era uma coisa inimaginável. Mas aí nós resolvemos falar, não, cara, isso aqui é um produto, nosso produto está tendo muita demanda, nós sabemos trabalhar o público dele, vamos agora entrar num modo de vamos acelerar esse crescimento. E aí passamos agora, nós estamos agora com o mês de novembro, terminamos aí em outubro com 110 mil usuários e 5 mil e alguma coisa usuários pagantes, não só usuários web, usuários API. Então, assim, tem sido um crescimento absurdo. A gente cresce hoje a média aí entre 25% ao mês. E para a gente é só o começo, porque aí agora nós já estamos vendo
os desdobramentos desse produto, que é entrar no mercado antifraude, que é de tentar diminuir ainda mais, aumentar ainda mais a segurança nas transações. Como que a gente pretende fazer isso? Reconhecimento facial, prova de vida, análise de antecedentes legais das pessoas que estão assinando os documentos. Então, a gente vê isso como um começo de pode ser um ecossistema muito grande, que tudo começou com a assinatura eletrônica ali há 1 ano e meio atrás. Parece muito tempo, mas é muito recente. Não, demais, é muito recente. E essa questão de ser... Primeiro que assim, você vai conseguir falar melhor do que eu. A gente já tem aí o posicionamento jurisprudencial, pelo menos o que eu acompanhei na época, há alguns anos atrás. O STJ estava super a favor de assinatura eletrônica, né? Inclusive, firmando entendimento que para eu assinar, por exemplo, um contrato, eu poderia dispensar a assinatura de testemunhas, porque era muito mais seguro e faz muito mais sentido, né? Eu ter um contrato assinado eletronicamente, eu não precisar, porque a segurança é maior do que alguém ir lá e assinar, falsificar. Falsificar uma assinatura é muito mais fácil do que falsificar um contrato assinado digitalmente. Tô certo ou tô errado? Bom, pelo menos falando pela ZapSign. Não, vamos entrar aí nesse assunto. E aí, assim, aquela história do Founders Fit novo, cara, todo mundo todas as empresas, principalmente empresas maiores, na hora de contratar assinatura eletrônica, não, preciso ver com o meu jurídico. Cara, maior prazer, eu fazia questão de conversar com o jurídico de todo mundo, e eu percebi que, cara, advogado nenhum tá olhando para isso. Mas aí reflete, né? Olha só, porque se o próprio advogado já tem essa cultura de, né, ser um pouco mais resistente à tecnologia, à inovação e tudo mais, quando você chega ali na barreira do advogado, ela não passa para o cliente, ela não passa para outros setores da sociedade, e aí fica cada vez mais difícil isso se tornar um hábito, porque o tanto que facilita, eu não preciso mandar uma via pelo correio, eu assino, depois volta a via do correio, vem para cá, eu assino, depois eu digitalizo, devolvo a via do cara. Era absurdo o trabalho que a gente tinha, né? Sim, e com o advogado, eu colocava os exemplos práticos, porque aqui a gente, no escritório, ao qual eu sou sócio, a gente advoga para banco, e eu colocava para eles os exemplos práticos, sem citar nomes, obviamente, mas olha só. Então, sabe no seu processo, quando alguém fala que não assinou aquele documento, qual que é o único jeito que você tem de comprovar? A perícia grafotécnica, pois é. Imagina o seguinte agora, você assinou um documento pela ZapSign. Primeiro, assinatura em tela. Pela própria assinatura em tela, eu consigo fazer a perícia grafotécnica. Segundo, eu registrei o IP do aparelho que foi utilizado para assinar. Então, uma eventual alegação de que não fui eu que assinei, cara, mas esse IP é da sua residência. Ou pelo menos da região ali do seu quarteirão. Tá. Tem a geolocalização, óbvio, se a pessoa aceitar por questões de LGPD. Tenha o endereço da pessoa que assinou, ou seja, ele assinou na tela com o IP do aparelho dele, com a geolocalização do endereço dele, informou o e-mail dele para o qual foi enviado um token de segurança para o e-mail dele ou para o telefone dele, pediu uma selfie, essa foto aqui é ele, isso aqui é o documento de identidade dele, e por fim, se ativar, por exemplo, o reconhecimento facial, eu fiz uma prova de vida em tempo real da foto que ele tirou, que eu mandei ele mexer a cabeça para o lado esquerdo e para o lado direito, e ele fez um teste que deu mais de 80% de probabilidade dessa pessoa bater com esse documento. Você não precisa mais depender de um perito grafotécnico para falar que foi ele que assinou. Eu estou te dando aí 6, 7 mecanismos para você vincular aquela manifestação de vontade ao documento, aquela pessoa. O advogado, faz sentido. Não, está esclarecido minhas dúvidas. Muito bom, é isso, cara. E assim, é tudo feito, porque quando aí você começa a falar, é um token que manda pro e-mail ou uma SMS, enfim, a gente já tá acostumado a ter aqueles códigos de verificação e tal.
parece que é uma coisa super, é claro que tem uma tecnologia absurda embarcada nisso aí, e eu vou até querer saber como que vocês lidaram aí com essa questão da tecnologia. Você falou que seu sócio tem, né, já tem um background de tecnologia, mas na prática a coisa funciona diferente, né? Eu queria saber como que funcionou essa pesquisa e como chegar a uma solução segura, mas todo esse caminhão de tecnologia a usabilidade é muito tranquila, parece que você tá ali realmente no WhatsApp só mandando uma mensagem, pronto e acabou. Isso é que é muito legal. Esse é que eu acho que é o grande diferencial e a grande sacada suas, porque você assinar, eu usei anteontem, para dar uma procuração para uma assembleia de condomínio, para uma vizinha minha aqui que foi me representar no condomínio. Eu fiz a procuração, mandei para ela, ficou horrorizada. Ela falou: não, mas isso vale? É a primeira pergunta, né, de quem não tem essa formação jurídica, mas isso vale? Eu falei: oxe, se vale, é o que mais vale. Aí mandei, pronto, resolveu, já voltou. Então, enfim, isso é que é legal. A tecnologia ela é mais bonita quando você nem percebe o tanto de coisa que está envolvido ali, né? Exatamente. Aí entra a questão da usabilidade, que é uma briga que a gente tem interno aqui. A gente tem tanta coisa para querer adicionar no produto, mas ao mesmo tempo tentar não perder a simplicidade, que para a gente adicionar um botão ali é uma briga. Então a gente tem, às vezes, uma coisa, nossa, isso aqui vai ser sensacional. Mas peraí, onde a gente vai colocar? Vai perder isso? Então começa a ser uma briga de se eu colocar isso aqui, eu posso melhorar para X%, mas talvez, para o geral, o público que eu quero que seja meu usuário fiel ali, não vai atender. Uhum. Então, é um dilema, isso de questão de design, e isso ocorre até hoje. A gente é uma empresa, aí entrando no lado de tecnologia, cara, que a gente é data-driven e feedback-driven. A gente brinca que se tiver 3 pedidos de usuário, isso deixa de ser, ainda que seja, por exemplo, cara, não estou achando onde fica isso. Se 3 usuários diferentes falarem isso para a gente é um bug de usabilidade. Nós temos que resolver. Isso entra na lista de bug de usabilidade. Por quê? Nosso produto, a gente quer que melhore todo dia. Eu quero que, enquanto meus concorrentes vão marcar uma reunião para discutir como melhorar alguma coisa, naquele mesmo tempo eu já tenha lançado o que o cliente quer. Legal. Então a gente tenta ser o mais ágil possível, utilizamos de todos os recursos que vocês imaginarem para trabalho remoto, para manter a equipe engajada e tentamos fazer uma empresa o mais bacana possível, aí trazendo muito do background meu e do meu sócio de experiências em outras empresas. E a gente acha que é só o começo ainda. Acho que a gente tem muito mercado para crescer. É um mercado extremamente subpenetrado ainda. E temos muitos desdobramentos que podem ocorrer no caminho. Então vai ser bacana. Esses próximos anos prometem ser mais intensos ainda. Muito bom. E essa questão da tecnologia, você falou que seus sócios, né, têm esse background tecnológico. Ele mesmo fez o MVP sozinho e a partir daí, em que momento que vocês falaram, cara, agora não dá mais pra gente tocar isso sozinho, a gente precisa de alguém especializado ou 100% lá, né, no desenvolvimento, ou seu sócio permaneceu desenvolvendo, como que funcionou essa dinâmica? Aí eu vou comer dica do dia. Tenha um sócio desenvolvedor. Faz diferença. Terceirizar desenvolvimento, salvo algumas exceções muito específicas, não fica da forma que você quer, você vai se tornar lento, você vai demorar a lançar, enfim, eu tenho o privilégio de ter lançado aí as Upside junto com o Renato, que é meu sócio, que é um desenvolvedor fora da curva, autodidata, advogado, que ele fala que graças a Deus nunca assinou uma petição, mas ele manteve sozinho ali o desenvolvimento enquanto a gente viu que era um hobby. A partir do momento que, cara, temos um negócio, cara, tem um cliente agora usando minha API com 10 mil documentos. Não, isso aqui é um business agora. Aí começamos
todo o processo de ele, no primeiro momento, como o CTO, ele começou a contratar e montar a equipe de desenvolvimento própria. Hoje a equipe de desenvolvimento são 6 desenvolvedores full-time, ele não é mais o CTO, passou o bastão do CTO, ele vai agora está focando em produto, ele é chefe de produto, que é o que ele mais gosta, e tem mais aptidão para fazer, e é desenvolvedor, cara. Eu acho que todo mundo tem que saber programar um pouquinho. Não tem jeito, é uma profissão extremamente cobiçada e não importa o número de faculdades e cursos que se você fizer, enquanto tiver computador, vai precisar de desenvolvedor. Então, minha dica é arrumem um sócio desenvolvedor, que isso é um atalho, não é garantia de sucesso, mas é um atalho. Não, e quando você junta essas duas habilidades, né? Você tem um sócio, advogado e desenvolvedor, aí é o melhor dos mundos, porque você não tem... O grande problema é, quando você tem um desenvolvedor e tem uma ideia, tem um negócio jurídico, né? Um empreendimento da área jurídica, muita coisa você vai ter que explicar para ele. E muita coisa que pra gente parece fácil é muito difícil de você explicar. Então você tem, além da linguagem aí da programação, você tem a linguagem do direito também, né? Então são duas linguagens que você tem que ir traduzindo até chegar no código que o cara vai desenvolver. Então se você já é advogado e desenvolve, aí realmente é o que você falou, vai rápido. Enquanto as outras empresas estão se reunindo, estão pensando, você já consegue lançar pelo menos uma funcionalidade versão 1.0 ali para já começar a rodar, né? Isso é sensacional. Questão de skills complementares. Por exemplo, meu sócio odeia lidar com burocracia. Odeia, tipo assim, do nível de... a gente não aceita mais cliente que tiver substituição tributária, porque eu tenho que desligar meu sistema para emitir uma nota manual. Aí eu começo a explicar para ele, calma, não é bem assim, vamos lá. E eu, como já vinha aí de uma série de empresas, que eu já fui sócio, mais variados ramos, eu tinha uma visão mais de gestão de negócios em si, de romper um pouco mais as barreiras da burocracia, e ele pode se dedicar ao desenvolvimento. E falei, não, fica aí no seu desenvolvimento, no primeiro momento eu sou seu escudo para ir para o resto. Tem dado certo até agora, a equipe está só crescendo e a gente espera aí manter essa equipe trazendo mais resultado para a gente. Maravilha. E qual que foi assim o maior desafio que vocês já enfrentaram até hoje como empresa? Porque lançar na pandemia, já imagino, porque estava todo mundo meio sem saber o que ia acontecer, né? E aí vai para frente, não vai, até onde que vai essa pandemia e tal. Lançar isso na pandemia já é um desafio enorme, mas durante esse caminho teve alguma outra coisa que vocês falaram assim, nossa, isso aqui foi um divisor de águas, assim? Eu acho que aí, falando empreendedorismo em geral, cara, é um leão por dia. A gente tem, às vezes, se planeja, faz um plano de negócios, estratégias, OKRs e tudo, lindo e maravilhoso. Acho que foi o Mike Tyson que falou, né? Todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara, né? Uhum. Cara, você não tem tempo. Você tem que ter a visão para onde vou, mas todo dia você tem que matar um leão. Nossos servidores não dão conta, cara. A gente pretendia ter 100 usuários, cara. Nós temos 100 mil. Meu servidor tem que mudar o servidor de um dia para o outro. Cara, um servidor que... Aí você, matei esse problema. Eu vou te contar alguns, por exemplo, no começo, que a gente não tinha nem o gateway de pagamento, aí começamos a vender, e aí aquela coisinha, crescendo, nota fiscal manual, no começo, vou pagar vou automatizar isso para quê? Cara, de repente virou, porque a diferença é que eu tenho receita recorrente, eu não tenho um usuário que compra, normalmente meu usuário compra um mês, compra no outro, e isso vai acumulando. Uhum. Então, de repente, de um dia para o outro, a gente está aqui, a gente
Peraí, hoje é dia 28 do mês? Peraí, eu não emiti as notas fiscais desse mês. Caramba, tem que emitir 300 notas agora, em 2 dias, manual. Eu não tinha um sistema. Uhum. Aí você vai e mata o sistema. Não, integramos agora, temos uma API que emite a nota de forma automática. Você não tem tempo de respirar, de falar, ufa, vou descansar. Amanhã, meu servidor de envio de SMS foi bloqueado por algum motivo. Aí você vem vencendo. Então, empreender é todo dia. Aí vem LGPD. Aí você... Fiquei noites e noites sem dormir, me adequando para uma certificação LGPD. Então, é um leão por dia. Eu posso, talvez eu te falar, o maior desafio talvez tenha sido o que eu fiz semana passada. Essa semana eu já tenho uma lista aqui de uns 4 leões na fila para matar. É isso aí, empreendedorismo não dá para ter essa visão tão médio e longo prazo não, né? Você tem que pensar mais semana a semana. Qual que foi o problema da semana, né? Muito bom. A gente sabe para onde a gente vai, mas eu não tenho tempo de ficar pensando no caminho, não. Você tem que estar fazendo as coisas e andando. E esse é o espírito, né? Porque toda ideia boa, você fala assim, cara, vamos fazer uma empresa de assinatura eletrônica, vamos, sensacional, é maravilhosa. Porque se você for parar para pensar em tudo que envolve isso, tudo que você vai ter que saber, você não faz, você não sai do lugar, né? Porque são tantas variáveis, é questão de tecnologia, é questão legal, é questão tributária, e aí você já tem que contratar gente. Então, enfim, são inúmeros os desafios que se você analisar friamente, você não sai do lugar. Então é isso, excelente ideia. Vamos fazer isso, vamos fazer o reconhecimento facial, vamos. Aí você acha que vai ser uma coisa, eu tenho certeza que na hora de implementar, os desafios apareceram, enfim, foram totalmente diferentes daquilo que vocês tinham imaginado, né? Assim, é o mais importante que fica, assim, de todos os negócios que eu já tive e participei. Gente, o importante é agir. Parado, você não sai do lugar para nada, reclamar não é estratégia, e você tem de fazer alguma coisa para sair do lugar. Se você for parar, pensar em todos os problemas com antecedência e tentar achar uma resposta para todos eles, você não vai sair do lugar. Então, senta, faz, deu errado, faz de novo. Nós escutamos de vários colegas e conheço umas 10 ferramentas de assinatura eletrônica. E não necessariamente, por já ter outras no mercado, você vai ir bem ou mal. O YouTube, tiveram umas 5 empresas que fizeram a mesma coisa antes do YouTube. É idêntico, a mesma coisa, com a diferença. O YouTube pegou o começo da banda larga. Os vídeos já conseguiram ser transmitidos com uma qualidade maior. Então, não tem medo de concorrência. É muito mais fácil você morrer de suicídio que assassinato, falando de empresa. Então, não preocupa com concorrência e começa, cara. Nesse caminho você vai aprender. Não, muito bom você ter tocado nesse ponto, porque muitas pessoas têm essa ideia de que inovar é fazer algo totalmente diferente do que existe, né? Ou algo que não existe ainda, né? Eu preciso inovar. Não, o seu exemplo é o exemplo claro de que eu posso ter já uma ideia que já existe, que já tem pessoas no mercado, mas eu vou focar em um outro ponto que esse mercado não está atendendo, que é, por exemplo, a usabilidade. Né, no caso de vocês, e isso dá super certo, e é uma baita inovação, mas a inovação está na usabilidade, não na ideia da assinatura eletrônica em si, né, isso é muito legal, porque às vezes a gente fica travado, e muita gente tem isso, né, de, não posso falar minha ideia pra você, eu tive uma ideia sensacional aqui, não posso falar porque eu ainda vou lançar isso e aquilo, não, cara, essa ideia, ela não só, execução é o que manda, é o que você falou, agir é o que manda, bota isso no mercado, às vezes já tem alguém, às vezes tem alguém com uma ideia que pode complementar o que você está pensando. Então são várias coisas que mostram que não dá para ter mais esse apego total à ideia. O negócio do empreendedorismo... Não vale... alguém falou já, um saco de ideia não vale nada. Nada. Execução. Tem, assim, startups aí, cara, brasileiras que fizeram IPO recentemente, que eu tiro o chapéu para os caras pelo seguinte: a ideia deles é ridícula, todo mundo já fazia,
Mas a execução do cara foi de um nível que o cara conseguiu abrir o capital na bolsa e a empresa virou empresa de bilhões. Então, assim, execução. Mas o cara lá atrás não parou para pensar, existem 100 concorrentes. Não, vou fazer aqui, vou melhorando, vou aprendendo, vou pegando feedbacks. Então, né, a ideia, ela não vale absolutamente nada. Uma excelente ideia mal executada não vai chegar a lugar nenhum. Agora, uma péssima ideia bem executada, talvez tenha um mais resultado. chance. Exatamente. Maravilha, Getúlio. Então, assim, pra gente já ir caminhando aqui pro final do episódio, vou te fazer umas perguntas rápidas. As respostas não necessariamente têm que ser rápidas. Qual que foi a dica mais valiosa que você já recebeu? Pode ser dica profissional ou dica de vida mesmo, dica pessoal, enfim, o que você quiser compartilhar. A dica... Cara, eu sou um cara que lê muito e escuta muitos outros. E eu costumo... eu talvez não sei te falar da onde eu peguei isso. Mas essa questão do agir, eu acho uma coisa... Tudo na vida é mais ou menos assim. Eu acho que isso até vem do budismo, salvo engano. Desculpe se estiver fazendo a referência errada. Tudo na vida você tem 3 formas de trabalhar. É aceitar, é mudar ou largar. Então, eu acho que se você tem uma forma de mudar a sua realidade, cara, começa, faz. Eu acho que essa questão de você jogar energia para o que você está fazendo, até no sentido de termodinâmica e entropia, joga energia para as coisas, que a tendência é que isso se acumule e continue dando vida para que isso prospere. Então, faça o que você puder aí com o que você tem, onde você está. Legal. E o que significa sucesso para você? Sucesso. Cara, eu acho que sucesso é você ter liberdade de fazer o que você quer com quem você quer. Eu acho que é muito nesse sentido. Não é sobre bens materiais, eu acho que está muito ligado a isso, de ter liberdade. Eu acho que está mais ligado. Sucesso para mim seria liberdade. E para quem ficou interessado nos temas que a gente discutiu aqui sobre empreendedorismo, tem algum material que você recomenda? Sei lá, um podcast, um livro, um vídeo? E aí também já convidando a quem não conhece a ZapSign, tem que conhecer os planos lá. Tem plano gratuito para testar a plataforma e eu tenho certeza que vai curtir demais pela facilidade que é e pela segurança que proporciona. Já fazendo jabá invertido aqui. Exatamente. Cara, recomendações. Vamos lá. Em relação a podcast, Direito 4.0, gostou, né? Devolvendo. Podcast, que eu recomendo, que eu escuto bastante. De 2 gringos ligados ao mundo de tecnologia, que chama MFM, que é a abreviação de My First Million. Muito chato, o tema meio babaca, né? Mas o conteúdo é muito bom. Falam de empreendedorismo em geral, entrevistam pessoas bacanas, então eu recomendo. Cara, de leitura, eu acabei de ler um livro de um cara que eu sou muito fã, que chama The Almanac, by Naval. Esse é foda. Eu tenho. É bom pra caramba. Eu sou muito fã do cara. Naval Ravikant. Isso, ele mesmo. Eu não ia saber falar o segundo nome dele. Não, provavelmente está totalmente errado, mas... Então, e não é ele que escreveu, inclusive, é um compilado de entrevistas desse cara. Esse cara é um empreendedor fodástico indiano. Ele tem embarcado muito na linha de filosofia. Sim, o cara é muito... O que eu gosto dele é que ele é muito prático nas lições que ele dá. Então, fica a minha recomendação aí, que tá na minha cabeça aí, que eu acabei de ler recentemente. Muito boa. Eu também super recomendo esse almanac dele, porque é um cara que quem ouviu os podcasts dele
O cara é muito inteligente e ele desmistifica muito essa questão, né, de você poder ser uma boa pessoa, de ter uma filosofia de vida legal, com também ter sucesso e querer atingir determinadas coisas materiais. Ele é muito bem equilibrado nesse sentido, né? Então, além de ser super inteligente, cada coisa que ele fala, cada frase desse livro é 10 minutos para você ficar refletindo. É muito legal mesmo. E não foi combinado essa indicação. Zero combinado. E é muito difícil, porque poucas pessoas conhecem o Naval e conhecem esse livro dele. Pra você ter uma ideia, eu baixei no Kindle primeiro e achei tão foda que eu comprei o físico. Eu tive que importar o livro físico dele pra deixar na sala, no quarto, pra toda hora que der, dar uma folheada, porque eu achei sensacional. E agora eu tô lendo, comecei a ler por indicação do Naval, The Book of Life. Esse ainda não li, não. Depois você lê, cara. Um filósofo indiano que ele baseou muitas dessas ideias dele nesse cara. Depois você procura no Kindle, você vai achar. Vou procurar. Boa. Quem quiser te acompanhar na internet, quais redes sociais que você usa? E quem quiser também acessar o site da Zapsign. Acessem zapsign.com.br, zapsign.co para América Latina. Nós estamos atualmente operando em 4 países, com clientes pagantes. Olha que sucesso. Parabéns, maravilhoso. E na mídia social, no Instagram, sou Getúlio Santos, mas não sou uma pessoa muito ativa por questões particulares. Beleza. Getúlio, maravilha. Gostei demais do nosso papo. Mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0. Show. Obrigado pelo convite aí, cara. Estou à disposição que precisar. Sucesso para vocês. Obrigado. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.